Olá pessoal, tudo bem? Luiz Siqueira, passando aqui para a gente poder fazer o nosso resumo semanal. E hoje a gente tem o convite aqui, uma presença ilustre do professor Alexandre Espírito Santo, que ele é nosso sócio, escritório, economista-chefe, além de ser professor também do IBMEC e da ESPM. Falando um pouquinho dessa semana, nós tivemos a divulgação do IBGE da inflação acumulada, que está em 3,81%, o que abre espaço para que o Copom comece a cortar juros. Essa semana tivemos também no Brasil, no mesmo dia, a recuperação extrajudicial da Raízen e do Grupo Pão de Açúcar, que mostra que o cenário está bem difícil para as empresas que estão alavancadas. Mas acho que o grande tema que aconteceu foi o aumento do barril do petróleo. Domingo à noite chegou a subir a $120 e ao longo da semana ele acabou caindo ali entre 90 e 100 dólares. Isso gera um impacto muito grande no nosso dia a dia. Por isso o governo aumentou ao longo da semana em 12% o imposto de exportação de petróleo para poder compensar a redução do PIS que ele vai fazer no diesel. Professor, quais os impactos que o senhor vê em relação a essa guerra, a duração dela e o que mexe na nossa economia aqui no dia a dia? Então, Luiz, acho que você coloca as coisas de uma maneira muito clara. A gente está sofrendo um efeito econômico direto da guerra, que é essa alta do preço do petróleo. Você colocou correto, chegou a bater de 120, agora está em torno de 100. Isso tem um efeito sobre a inflação no mundo inteiro. Muito provavelmente nós vamos ver o preço dos combustíveis, lá fora já está acontecendo, e aqui está acontecendo, embora a Petrobras não tenha subido o preço. Sim. Mas muitos postos já subiram o preço, tanto da gasolina quanto do óleo diesel. Eu fiz algumas simulações, Siqueira. Se nós tivermos uma alta muito significativa do preço do petróleo, e isso de alguma maneira faça a Petrobras elevar o preço tanto do óleo diesel quanto da gasolina, nós vamos ter uma alta de inflação direta de perto de 1%. E se a gente olhar depois que o preço do óleo diesel faz com que o preço do frete suba, o preço da banana na feira vai subir, o preço do transporte público vai subir, o ônibus vai ficar mais caro, o preço do querosene de aviação, então a passagem aérea vai ficar mais cara. Isso pode trazer uma alta aí ao longo do ano de quase 1,5 ponto. Então a gente está falando de uma inflação que o Focus está projetando em torno de 4 para 5,5. Esse, para mim, é um ponto muito importante. Você colocou que o governo já fez algumas medidas para tentar segurar essa alta de combustível ao longo dessa semana. Será que num ambiente difícil, um ambiente de popularidade menor, no ano eleitoral, o governo vai deixar a Petrobras subir o preço do barril dos combustíveis por conta da alta do barril do petróleo? É uma pergunta muito complexa de ser respondida. Objetivamente, eu acho difícil. Sim. Isso implica que muitos estão dizendo que o Brasil vai ser beneficiado com a guerra. Eu tenho muitas dúvidas disso, entendeu, Luiz? Porque eu não sei se a Petrobras vai ter a liberdade para subir o preço dos combustíveis como ela deveria. Se você pegar, os estudos já mostram que o preço dos combustíveis da Petrobras já está defasado entre 20% e 30% em relação ao preço internacional. E isso vai depender também da duração que essa guerra vai ter, para ver o impacto que a gente vai sofrer aqui no dia a dia. E eu quero, nesse aspecto, também fazer uma observação que eu faço desde o primeiro dia. Essa guerra é uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã ou é uma guerra de Israel contra o Irã, que os americanos estão ajudando um aliado? Porque se a guerra for de Israel, é algo que pode durar muito tempo. Sim. E aí os efeitos sobre a região e sobre o preço do barril do petróleo podem ser diversos. Então a gente tem que ter muita cautela nesse momento, porque essa resposta a gente não tem ainda. Professor, e diante desse cenário, o quanto isso pode impactar a mudança de taxa de juros que está previamente prevista para acontecer semana que vem, já com o Copom? Também é uma ótima pergunta, Siqueira, porque
A gente aqui no meio tinha uma ideia, né? Estava muito convencido que o Banco Central faria a primeira queda agora, na semana que vem, de 0,5 ponto percentual. Quando a guerra aconteceu, o preço do barril do petróleo rapidamente respondeu, e por conta também da inflação que saiu lá do IPCA 15, agora, como você mencionou, o IPCA cheio mostrou exatamente isso, né, que os preços não estão tão comportados, a gente mudou a nossa visão para uma queda de 0,25 e não mais 0,5. Pode ser que ele caia 0,5? Poder até pode, mas eu acho que é prudente do Banco Central segurar em 0,25. Mas eu acho que alguma coisa ele vai fazer na quarta-feira. Perfeito. Obrigado, professor. É um prazer. Pessoal, boa semana, bom final de semana. Valeu.